Olá, boa noite. Sejam muitos bem-vindos e bem-vindas à terceira aula dessa nova temporada do Rodando Brasil Online. Para quem ainda não me conhece, meu nome é Gabriel Johnson, eu sou coordenador de projetos e relações institucionais aqui no Instituto Unidos pela Vida, que é o Instituto Brasileiro de Atenção à Fibrose Cística. E eu vou fazer a mediação de hoje dessa videoaula. A Verônica, que é a nossa fundadora e diretora executiva, infelizmente por problemas de saúde, ela não pôde estar presente hoje, mas eu vou tentar ficar à altura dela nessa mediação. E, bom, Vero, um beijo da nossa equipe e melhoras para estar conosco na próxima segunda. Bom, gente, nessa nova edição do Rodando Brasil Online, projeto que é uma realização da Vertex em parceria com o Instituto, estamos compartilhando conteúdos relacionados à temática da saúde mental e qualidade de vida por meio da informação em rede de apoio. Os nossos encontros estão acontecendo sempre às segundas-feiras, às 7h15 da noite, neste mesmo link de transmissão, nesse mesmo bate-horário, nesse mesmo bate-canal. Na primeira semana, ao lado da psicóloga Simone Scheib e Daniele Soares, que é uma pessoa que tem fibrose cística, conversamos sobre saúde mental na fibrose cística. Na semana passada, a gente falou sobre educação em saúde, alfabetização sanitária e a importância do autoconhecimento na fibrose cística, com a pneumologista a doutora Mariane Canã e a mãe de fibra, Mariana Camargo. Se você perdeu essas transmissões, não se preocupe. Basta acessar o nosso canal no YouTube, clicando em links aqui na plataforma, nessa plataforma que você está nos assistindo, para assistir na íntegra. E não esqueça de se inscrever no canal do Instituto Unidos pela Vida. Bom, a temática de hoje, o tema da aula é conversando sobre rede de apoio na fibrose cística. E para bater esse papo aqui conosco, eu apresento agora nossos dois convidados especiais da noite, começando pela Keitiane Marins. A Kate, ela é graduada em Serviço Social pelo Centro Universitário Plínio Leite, mestre em Saúde da Criança e da Mulher pelo Instituto Nacional de Saúde da Mulher, da Criança e do Adolescente, Fernandes Figueira, IFF Fiocruz, e atua hoje como assistente social no Centro de Referência Pediátrico de Fibrose Cística do IFF Fiocruz e na área de pediatria do Hospital Universitário Gafreguini, Universidade Federal do Estado do Rio de Janeiro. E, além da Kate, temos também a presença do Gabriel Medeiros, que é pai de fibra e presidente da Associação de Assistência à Mucoviscidose do Maranhão, que é parceiro nosso aqui também. Sejam muito bem-vindos e, mais uma vez, muito obrigado pela presença de vocês dois aqui na videoaula de hoje. Obrigada, Gabriel, pelo convite. Obrigada, Verônica, pelo convite. É um prazer estar com vocês na videoaula de hoje. Tenho um pouquinho tempo de caminhada aí na fibrose cística, sou há 7 anos como assistente social do Centro de Referência do Rio de Janeiro, Fernandes Figueira, da Fiocruz, e é um prazer, estar participando desse bate-papo, conversando com vocês, junto com Unidos pela Vida e junto com todos os pais das crianças, adolescentes, jovens e adultos com fibrose cística. Prazer é todo nosso, Kate. Gabriel, por favor. Boa noite a todos. Primeiramente, eu gostaria de agradecer a Verônica, na figura do Instituto Unidos pela Vida, a Vertex, por esse projeto maravilhoso. E hoje à noite nós vamos bater um papo aqui sobre a rede de apoio da fibrose cística, sobre associação de fibrose cística, Eu sou pai de fibra, pai de uma criança com fibrose cística, e já estou lidando aí diretamente com a fibrose cística há um pouquinho mais de 10 anos. Obrigado, Gabriel. Bom, para a gente iniciar os trabalhos, então, de hoje, vamos transmitir agora um depoimento enviado pela mãe de fibra, Mariana Harzer Dalprá. Pode rolar a produção. Olá, meu nome é Mariana, eu sou mãe de fibra da Gabriela. Bom, a Gabriela foi diagnosticada com fibrose cística muito cedo, por conta do íleo meconial e também do teste do pezinho, Como ela foi diagnosticada, então, muito cedo, a gente ainda estava na maternidade. Então, a gente não sabia muito o que esperar, o que aconteceria. A gente estava bem perdido, assim, Então, assim, desesperadamente, a gente começou a procurar por pessoas com fibrose cística no Instagram. E, por sorte, a gente achou o Instituto Unidos pela Vida. A gente já entrou em contato, perguntando o que poderia esperar, o que a gente poderia fazer, porque assim, a gente estava totalmente perdido, sabe? E aí, quem respondeu a gente foi a
Camila, assim, um anjo que caiu do céu naquela época, porque ela explicou pra gente mais ou menos o que era fibrose cística, ela acolheu a gente e fez a gente ficar um pouco mais calmo também. Porque até então, a única coisa que a gente sabia sobre fibrose cística era o que a gente tinha pesquisado no Google. E então, nesse primeiro contato com o Instituto, assim, foi fantástico, já deixou a gente bem mais calmo. Por mais que a maternidade também não sabia muito o que explicar pra gente, né, sobre tratamento e diagnóstico, eles já fizeram absolutamente todo o encaminhamento nosso para a equipe de referência aqui de Santa Catarina. Então, a Gabriela ganhou alta do hospital depois de 1 mês e já com todo esse encaminhamento todo pronto. Uma semana depois, a gente já estava na primeira consulta aqui no centro de referência. Então, depois de fazer a primeira consulta no centro de referência, eles já encaminharam a gente para a CAN, que é a associação aqui de Santa Catarina. Lá na CAN, a gente já pegou, então, todas as medicações que ela precisaria naquele momento. E também a gente já recebeu várias orientações por parte do farmacêutico e também da assistente social da época, que acompanhou a gente por algumas semanas depois para ver como é que estavam as coisas. E assim, ó, isso ajuda muito, porque quando a gente recebe o diagnóstico, a gente se sente muito sozinho também, além de tantas outras emoções, né? Então, ter esse acompanhamento mais de perto da associação também foi muito bom, assim, pra gente, até pra gente se sentir mais confiante daquilo tudo que a gente estava fazendo. Então, esse trio de hospital, associação e instituto foi essencial pra gente nesse primeiro momento do diagnóstico. Então, hoje que a Gabriela já está com quase 2 anos, a gente tem uma rede de apoio familiar também, né, maravilhosa. E a gente costuma fazer assim, eu faço tratamentos com ela de manhã, o meu marido, o pai dela, faz tratamentos com ela à noite, e à tarde ela fica na casa das avós, como nós trabalhamos fora. Então, ela não tem nenhum tratamento assim, respiratório para fazer à tarde, então as avós ficam cuidando sempre da alimentação dela, para não faltar o aporte calórico, para as enzimas certinhas. E você ter alguém, algum cuidador além dos pais que você possa confiar é assim essencial, sabe? Mas assim, eu vejo que nós pais somos mais importantes do que muitas outras pessoas nesse meio de tratamento, sabe? Quando a gente faz os tratamentos juntos, quando a gente pega juntos, isso eu digo mãe e pai, porque às vezes, infelizmente, a gente sabe que tem muitas famílias que só a mãe acaba pegando mais, né? Mas assim, ó, o acompanhamento do pai é essencial. Aqui em casa, como a gente tem o tratamento muito bem definido, quem vai fazer o que mais ou menos, se torna tudo muito mais leve, muito mais fácil. A gente não atrasa outras tarefas, por exemplo, para fazer o tratamento. Então a vida se torna muito mais leve, muito mais normal, sabe? Então, se você é pai, conheça o seu filho, saiba o que o seu filho tem e saiba fazer absolutamente tudo, todos os tratamentos que o seu filho precisa. Porque quando a gente trabalha junto, tudo fica muito mais fácil, muito mais leve. Obrigada. Muito obrigado. A gente é que agradece, Mariana, pelo teu depoimento. A gente sabe a importância que a rede de apoio é, a começar pelos pais, pela família, pelas associações de assistência e tudo que vem por aí, né? Inclusive dentro dos centros de referência. Bom, eu não posso deixar de mencionar que ontem foi o Dia do Assistente Social e parabenizar a Catiane, que está aqui conosco, Keitiane, desculpa, que está aqui conosco, e também a Nayara, que é esposa do Gabriel Medeiros, que está aqui conosco, né, do Gabriel que está aqui. Então, parabéns para elas duas, que são assistentes sociais, que estão aí na linha de frente com os pacientes nos seus locais de trabalho. Para falar, então, sobre essa importância da rede de apoio, eu queria convidar a Keitiane, então, para falar um pouquinho, né, o que é essa rede de apoio, qual é o papel do assistente social dentro dela, da família, né, qual é o papel que todas essas engrenagens têm que funcionar ao mesmo tempo, junto, de forma coletiva, para que o paciente, a pessoa com fibrose cística, ela seja bem amparada em todas as suas situações. Então, eu quero chamar, então, a Kate para fazer a sua fala inicial também. Obrigada, Gabriel, pelo Dia do Assistente Social e a todos os colegas, né, e colegas assistentes sociais que estão nos assistindo, possamos ser resistência nesses tempos tão difíceis. Eu vou compartilhar aqui uma apresentação para nos ajudar, né, na explanação de hoje.
Então, nós vamos falar um pouquinho sobre rede de apoio na fibrose cística, né? Pensar um pouco como que essa rede, o que é uma rede de apoio, como ela se constrói, como que a gente pode estar vendo ela funcionar no nosso dia a dia. Então, quando a gente fala em rede, o que vem na nossa cabeça, né? Geralmente vem a rede de pesca, né? Vem a rede na qual, né, nós brasileiros, principalmente, temos o hábito de utilizar a rede para deitar. E vem também, diante da tecnologia, toda a rede do Wi-Fi, da internet, as redes sociais. Então, a gente pensa em rede como esse entrelaçar de conexões, entrelaçar de relações. E quando pensamos em apoio, né, nós temos o apoio pensando tanto como aquele que dá, né, a ajuda para subir, o que sustenta, como aqui, né, o bonequinho com os livrinhos ali, as madeiras caindo, e aquele apoio também emocional, aquele que está do nosso lado, aquele que nos constrói ali enquanto sujeito. Então, quando pensamos em apoio, pensamos em suporte. Então, juntando a rede e o apoio, nós podemos pensar nesse entrelaçamento. Nesse entrelaçamento, em que sentido? O entrelaçamento que se dá através das relações que esse sujeito, que essa pessoa com fibrose cística vai estabelecer para enfrentar as situações da sua vida. Então, unindo rede e apoio, nós temos um entrelaçamento entre o amparar, o sustentar, o auxiliar. E nessa conexão de rede com apoio através das relações estabelecidas com o sujeito e pelo sujeito, unindo ao social, nós trazemos o quê? A qualidade dessas relações, a estrutura em que essas relações vão acontecendo, os vínculos que são construídos e percebidos e as percepções do sujeito, da pessoa com fibrose cística, na sua construção e em cada situação da sua vida. Então, quando pensamos em rede de apoio na fibrose cística, a gente está pensando em quê? Em participação, e daí a gente tem, né, as instituições, as associações, estamos pensando em vínculos que são construídos, seja, né, junto da família, seja junto dos amigos, junto das associações, junto também dos profissionais de saúde que atuam nos centros de referência. Também pensamos em amparo emocional, né, o amparo em que a gente precisa nas diversas situações da vida, tanto para a pessoa com fibrose cística, como para quem cuida de alguém com fibrose cística. Há o amparo informacional, que é a informação através dos diversos veículos e também na troca no dia a dia entre o profissional de saúde e o seu paciente. O suporte material, no sentido de pensar as políticas públicas, o acesso aos medicamentos, o acesso aos meios necessários à subsistência. Então, a gente pensa essa rede de apoio na fibrose cística e que ela se torna social, porque pensamos em meio às relações construídas por esse sujeito, num amparo às necessidades sociais, necessidades que surgem no cotidiano e também nas situações difíceis em que a gente pode considerar momentos de crise, momentos em que temos uma maior exacerbação da condição de saúde, momentos em que temos indicações de transplante, acesso a medicações de alto custo. Então, a rede de apoio, ela vai funcionar como um importante diálogo com quem? Com que a gente quer chegar, que é o cuidado integral em saúde. Então, quando pensamos rede de apoio, pensamos toda essa construção das relações que é feita pelo sujeito e nas suas percepções dessas relações, buscando estabelecer uma conexão com o cuidado em saúde que permeia os diversos espaços e construções desse sujeito. Desse modo, essa rede ela é formada por elementos, por isso eu trouxe essa apresentação assim, bem colorida, bem diversa. E quem vai estar, né, nesses elementos, nessa estrutura dessa rede? Como eu falei, ela é formada de estrutura e de qualidade. Então, na estrutura, a gente vai ter ali a família, não entendendo a família somente pela questão consanguínea,
mas a família que se constrói pelos vínculos e pelas relações, como um suporte que se estende para além do pai, mãe, filho, mas você tem os avós, você tem, às vezes, um vizinho que integra essa comunidade familiar, os amigos vão fazer parte dessa rede, à medida que eles se inserem nesse cuidado de saúde, em que eles são suporte emocional, a religião, nos seus diversos credos, como um suporte no sentido mesmo de construção do sujeito, da construção do que ele é como pessoa, a escola, a universidade, como espaço de socialização daquela criança e como espaço de socialização também do jovem adulto, na sua escolha profissional, na sua construção, as instituições da assistência social básica e especial, que é o Centro de Referência de Assistência Social, o CRAS, como símbolo da proteção social básica e da onde a gente constrói, né, as relações sociais ali na comunidade, e pensando também os serviços de proteção social básica, como hoje, né, o anterior Bolsa Família e hoje Auxílio Brasil, e o próprio benefício de prestação continuada, ele está incluído na proteção social básica. E o CREAS, que é o Centro de Referência Especializado de Assistência Social, como instituição que vai trabalhar quando os vínculos, né, familiares, comunitários, os vínculos estão rompidos. E aí é necessário uma intervenção mais especializada da política de assistência. O sistema judiciário, que a gente, infelizmente, precisa acionar e muito para fazer com que as políticas públicas do executivo funcionem. As associações, e aí eu coloquei o símbolo do Unidos pela Vida e da ACAN, que é do Rio de Janeiro, nesse papel importantíssimo de auxílio às famílias e também na construção das políticas públicas em cada estado e a nível nacional. O trabalho, as relações de trabalho, que vão ser permeadas e que precisam estar envolvidas nesse cuidado em saúde, pensando possibilidade de flexibilização de horários para uso de antibiótico terapia, para uso até mesmo, né, das internações que ocorrem. Então, pensar as relações que constroem nesse espaço, a previdência social, onde, né, pensando aí o auxílio-doença e o próprio benefício de prestação continuada, o BPC-LOAS, o conselho tutelar, pensando na situação da criança e do adolescente, não como um órgão punitivo, que às vezes a gente tem essa imagem do conselho tutelar que tira a criancinha, mas como órgão garantidor de direitos na rede. É o conselho que é o nosso principal agenciador ali na comunidade, para que garanta a escola, para que garante as relações, que garanta, inclusive, né, o suporte em saúde, os hospitais, os diversos serviços de saúde, pensando aqui, não somente o centro de referência ou o hospital de internação, mas pensando a própria atenção básica, que é onde a gente tem o primeiro contato em saúde na vida, e também pensando nas instituições privadas em saúde, para aqueles que têm o suporte de um plano de saúde privado, o próprio grupo brasileiro, pensando nesse suporte informacional, de pesquisa, de estudo. Então, esses são alguns elementos que eu trouxe. Lógico que tem muitos outros aqui, se a gente pensar a própria habitação, as condições de moradia, elas precisam fazer parte dessa rede, porque elas vão influenciar diretamente no cuidado, no tratamento diário. Então, é um leque de elementos que compõem essa rede de apoio, um leque de estruturas que compõem. E, para além de estrutura, a gente tem que pensar nos vínculos que são estabelecidos, nas relações, na qualidade dessa estrutura. Porque não basta ter uma gama de instituições, uma gama de espaços físicos, se eles não se relacionam, se eles não formam um suporte, um auxílio entre si. Então, eu gosto de dizer, né, que a rede de apoio na fibrose cística, eu trago esse fundo aí, que tem uma trama de uma malha. Muito mais que uma trama de uma malha, ela tem espaços, e esses espaços é a construção do sujeito. E que se dá através de quê? De pessoas. Muito mais do que a existência de instituição, são pessoas, né? Por esses balãozinhos diferentes, de cor diferente. São pessoas diferentes, são sujeitos, como costumamos dizer no serviço social, são atores sociais, construindo saberes. Então, a gente não tem uma rede que ela é dada,
mas é uma rede como tem essa mãozinha desenhando aqui no giz. É uma rede que se constrói, e se constrói através de relações de suporte, através do entendimento da pessoa com fibrose cística como um sujeito de direito e das suas percepções e autonomia. Então, a gente precisa pensar a rede de apoio, né, da pessoa com fibrose cística como aquela que se constrói nas relações e nas percepções desta pessoa enquanto sujeito de direito nas suas situações da vida, desde as coisas mais corriqueiras do dia a dia aos momentos mais difíceis. E essa rede ela vai se estruturar por pessoas que têm por competência a construção coletiva e a troca de informações. É isso, né, que eu trago assim como apresentação. Passo a palavra para o Gabriel para que a gente possa continuar e depois abrir o bate-papo. Obrigado, Kate. Uau, é um ecossistema que a gente, por muitas vezes, nem imagina, né, que está por trás de todo esse trabalho, né? E vocês, assistentes sociais, o papel de vocês é navegar o paciente e ver onde é que ele vai se enquadrar dentro de tudo, né? E é muito legal isso, é muito relevante enxergar todos esses atores aí, são instituições, são redes sociais de pessoas, não, né, não na internet, mas fora dela. Então, é bem interessante. E eu me lembro da Mariana falando no vídeo que ela enviou, obrigado, Mariana, pelo vídeo novamente, dos pais, né, da importância dos pais estarem, também a Kate falou da importância da família durante esse processo todo, né, tanto do diagnóstico ali, e adesão ao tratamento, e eu me lembro que a Mariana falou aqui, às vezes muitos pais, né, acabam ficando para a mãe, mas a gente tem um exemplo de um pai aqui, o Gabriel Medeiros, que é um exemplo aí de presença aí no tratamento, no diagnóstico do filho, e eu queria que ele contasse um pouco da história, né, do filho que ele teve, toda a questão envolvida aí com a doença, com a fibrose cística, e como que ele chegou aí na ideia de criar essa rede de apoio para outras pessoas aí, ali no estado dele, né? Então, por favor, Gabriel, seja novamente muito bem-vindo. Boa noite. Como já foi dito aí pelo meu xará Gabriel, né? Eu sou presidente da associação, né? Estou presidente da Associação de Fibrose Cística do Maranhão, né? Sou pai de uma criança com fibrose cística, atualmente com 11 anos de idade, prestes a completar seus 12 anos agora no mês de julho, tá? Eu vou contar para vocês aqui um pouco da minha trajetória com a fibrose cística, tá? Desde quando a primeira vez que eu ouvi falar de fibrose cística, né, até nós chegarmos à nossa associação, né, denominada Rede de Apoio. Enfim, o Matheus, meu filho, nasceu em 19/7/2010. Tá? Foi uma criança muito planejada, muito esperada, por ser o meu primeiro filho, ser o primeiro filho da minha esposa, ser o primeiro neto da minha mãe, ser o primeiro neto homem da minha sogra. Então, foi uma criança bem esperada. Então, ao nascer, né, aparentemente ocorreu tudo normal, só que no mesmo dia do seu nascimento, ele nasceu pela manhã e no período do finalzinho da tarde, observamos que ele não tinha se alimentado, que ele estava com o abdômen meio estendido, né? E optamos por chamar a médica, pediatra, que de imediato o examinou e informou que ele estaria com uma possível obstrução intestinal, que é o íleo meconial, a situação similar à que a Mariana demonstrou no seu vídeo de abertura, né? Enfim, nos repassou essa situação, que seria uma situação de cirurgia, teria que passar por uma cirurgia. Aquilo nos caiu como uma tempestade, né? Uma criança com menos de 24 horas de nascido ter que passar por um procedimento cirúrgico. A minha cabeça ficou a mil, né? Minha esposa no hospital, a gente pego de surpresa com uma notícia dessa. Enfim, providenciamos essa cirurgia, né? No hospital em que ele estava,
não possuía UTI pediátrica, então o médico não iria operar lá, né? Providenciamos outro hospital, ele fez a cirurgia, uma cirurgia demorada, quase 4 horas de cirurgia, e a cirurgia ocorreu tudo bem. Após, ao término da cirurgia, o médico me chamou reservadamente e me informou, disse: pai, essa questão do hilo meconial, existe uma grande chance do seu filho ser portador de mucoviscidose. Eu nunca tinha ouvido falar essa palavra, não sabia o que era, né? Mucoviscidose, que é a mesma fibrose cística. E questionei, indaguei ao médico: doutor, tem cura? Tem tratamento? Me foi repassado: atualmente não tem cura, né? Existe tratamento. Bom, fiquei abalado, mas fiquei tranquilo ao mesmo tempo, né? Porque ainda não tinha um diagnóstico fechado. Ele me repassou: para que vocês possam ter esse diagnóstico, o seu filho tem que fazer um exame, denominado de teste do suor. Tá? Desde essa solicitação desse exame, começou a aparecer a necessidade da rede de apoio em si, né? Porque não tínhamos, por incrível que pareça, aqui no Maranhão, eu falo de São Luís do Maranhão, aqui no Maranhão não tinha, não era realizado esse exame, né? Buscamos o laboratório para fazer, não fazia pela rede pública e nem pela rede particular. E aquilo nos causou uma aflição maior ainda. Então, retornamos ao médico, nos foi repassado que existiria uma outra opção, que seria o teste genético, mas também não era 100% garantido, porque a fibrose cística possui mais de 1.700 mutações e o teste genético que era feito aqui rastreava, em média, 400 mutações. Então, era uma loteria, poderia confirmar ou não. Caso não confirmasse, também não descartaria, porque poderia ser uma outra mutação. Enfim, ele fez esse teste genético, constatou realmente que era fibrose cística, a mutação delta F508, que é a mutação mais comum da fibrose cística, e daí então começou a necessidade de tratamento, né? Fui ao Dr. Google, como a maioria dos pais fazem, né? Busquei lá por fibrose cística, encontrei diversas coisas que me deixou mais abalado ainda, né? E dentre essas buscas, encontrei o Instituto Unidos pela Vida, que até então não era Instituto Unidos pela Vida, era uma associação, né? A Verônica ainda estava iniciando esse projeto do Instituto, entrei em contato com ela, conversamos, cheguei a trazer ela aqui no Maranhão para fazer uma palestra sobre fibrose cística. Dentre essas buscas na internet, eu comecei a observar que as pessoas em cada estado começaram a conseguir conquistar algo através de organizações não governamentais, como associações, né? E busquei aqui pelo Maranhão se tinha uma associação que eu pudesse ter esse apoio, ter um norte para onde seguir. E, infelizmente, não tinha associação aqui. Então, eu resolvi entrar em contato com a ABRAM, né, que é a Associação Brasileira de Fibrose Cística. Lá pela ABRAM, conversei com o presidente, então, né, o Sérgio Sampaio, e ele me repassou o contato de uma pessoa aqui no Maranhão, que seria a Janaína, a única pessoa que ele conhecia aqui no Maranhão, que era mãe de uma criança com fibrose cística. Então, entrei em contato com ela, né, externei a situação, né, que eu estava recém-diagnosticado meu filho, tínhamos a necessidade de tratamento, mas aqui nós não tínhamos tratamento. Ela me repassou que já tinha tentado fundar a associação, por problemas alheios, ela não conseguiu fundar, por problemas burocráticos. Então, eu chamei ela para unir forças, né? Vamos fundar essa associação, para que a gente possa ter o tratamento dos nossos filhos e de outras crianças que vão surgir, tá? Eu, em primeiro momento, pensei em levar meu filho para fora do estado, mas aquilo me tocou de uma forma que eu pensei da seguinte maneira:
eu posso levar o meu filho para outro estado? E as outras crianças que vão surgir? Como que vão ficar? Aqueles que não têm condição de levar o seu filho para outro estado, para fazer um tratamento em outro estado, vão ficar a mercê. Então, eu coloquei isso como meta. Tá? Eu sou maranhense, nascido e criado no Maranhão, então o tratamento do meu filho e das outras crianças devem ser aqui no Maranhão. Então, nós se unimos, publicamos um edital para a criação da associação, em um jornal de grande circulação à época, e, por incrível que pareça, só apareceu nós dois no dia marcado. Né? Então, mas não desistimos. Realmente publicamos novamente, já nos antecipando de não aparecer ninguém novamente, contactamos alguns amigos, né, para que tivessem quórum suficiente para que a gente pudesse, pelo menos, fundar a associação. Já tínhamos um estatuto, né, e conseguimos, eu como presidente, a Janaína como vice, e mais 2 pessoas, um como secretário-geral e outro como tesoureiro. E lavramos a ata, lavramos o estatuto, registramos em cartório, e aí nasceu a AMA, né? Associação de Assistência à Mucoviscidose do Maranhão. Com o intuito de conseguir formar uma rede de apoio, unir pessoas com um objetivo comum, né? Pessoas que necessitassem de um tratamento de fibrose cística. Para vocês terem ideia, aqui não tinha sequer os medicamentos básicos, que são as enzimas pancreáticas, né? Os mucolíticos que servem para nebulização, para quebrar o muco, não tínhamos, não recebíamos. Vitaminas, não recebemos nada. Então, começamos essa luta. Em 2010 mesmo, ingressamos com um pedido junto ao Ministério Público Estadual, através da Promotoria da Infância e Juventude e através da Promotoria da Saúde, né, informando da necessidade desses pacientes, que esses pacientes tinham de ter um tratamento multidisciplinar, de serem tratados em um centro de referência, né, que pudessem ser acompanhados por uma equipe, né, equipe multidisciplinar. E esse processo se alongou durante um longo espaço de tempo. Para nossa felicidade, agora em fevereiro de 2022, quase 11 anos após, né, quase 12 anos após, saiu a sentença de homologação desse processo, né, determinando com que o Estado e o município, juntamente em conjunto, né, criassem o Centro de Referência de Fibrose Cística. Não só o Centro de Referência Infantil, mas também o adulto. Né? Foi homologado um termo de ajustamento de conduta e ainda estamos no tempo hábil, né, de criação. E espero que esse marco, né, seja um diferencial para as pessoas com fibrose cística aqui no Maranhão. Né? Nós atualmente temos, em média, 35 crianças, né, para uma realidade de, na verdade, 34 crianças e um adulto. O filho da Janaína, hoje em dia, é adulto. Né? E, enfim, de 2010 para cá, nós tivemos um avanço enorme, né? Para aquele período em que só conseguimos identificar uma pessoa com fibrose cística aqui no Maranhão, né? Hoje temos 35. Né? O fato da existência de uma associação torna a doença mais visível, não só para a sociedade em si, mas para a classe médica também. Né? Tivemos e temos ainda dificuldade aqui no Maranhão de profissionais que saibam lidar com a fibrose cística. Isso é uma realidade, creio que não só nossa aqui, mas nós, por estarmos no Nordeste, isso é bem agravado, né? É bem agravado, até porque tínhamos aquela mística de que a fibrose cística era uma doença do povo europeu, né? Pessoas da raça branca, mas aqui no Nordeste a prevalência não é de pessoas da raça branca, né? Então a incidência tende a ser menor. Mas, enfim, esse é um breve relato da minha situação como pai,
como presidente da Associação de Fibrose Cística. Eu tenho certeza que eu já contribuí bastante para isso, para o diagnóstico, o tratamento de algumas crianças, né, que sem esse acompanhamento da associação, sem essa informação inicial, né, que a associação geralmente é o primeiro contato que as pessoas buscam, né, para algum esclarecimento da fibrose cística, né, quando eles vão lá no Google buscar sobre fibrose cística, no Maranhão vai aparecer a associação. Então, era basicamente isso, inicialmente, que eu tinha para falar, e estou à disposição aí se tiver alguma dúvida, alguma pergunta. É isso. Muito obrigado, Gabriel, pelo teu depoimento. E realmente, eu não tenho nem como imaginar como que foi na época, né? Ter movido montanhas aí para ver como fazer isso acontecer, né? Criar essa rede de apoio para outras pessoas também, né? Para que as pessoas não tenham que passar, né? Solitariamente ali, sem ter uma instituição que pudesse acolhê-los, né? Então, primeiramente, parabéns pelo trabalho. E realmente é uma coisa, a criação, né, dessa associação deu, de fato, essa visibilidade para a doença aí, e instituições como a AMA, como Unidos pela Vida, vêm justamente para aumentar essa conscientização e tornar a doença e as pessoas que têm fibrose cística mais visíveis, né, e por isso só garante que a gente se torne cada vez mais ouvidos, né? E isso é importante dentro da rede de apoio. É uma rede que acolhe, né? O Instituto do Unidos pela Vida também acolhe aí tanto as associações de assistência quanto os pacientes e familiares que chegam até nós com essa dúvida e a gente entende, né? A importância desse acolhimento, né? A Camila, que é a nossa jornalista, que faz esse primeiro contato, até que a Mariana mencionou no vídeo, e esse momento acolhedor é muito importante. Então, quero perguntar para Kate, né? Qual o papel, né, do assistente social, além de coordenar toda aquela rede ali, né, onde poderia poderia acontecer melhor ali a rede de apoio na história do Gabriel ali? Quais são os momentos em que a rede de apoio ali poderia se complementar? Sim. Então, né, o assistente social, ele vai atuar na equipe multidisciplinar, né? A presença do assistente social é nessa equipe, na construção do trabalho junto com essa equipe, pensando esse projeto singular, pensando um projeto de cuidado em saúde para cada pessoa com fibrose cística. Então, a gente, geralmente, né, no centro de referência, a gente atende logo no primeiro atendimento, pelo menos aqui no Rio de Janeiro, a gente coloca, assim, primeiro atendimento, assim que chega no centro de referência, é atendido pelo médico, pelo nutricionista, pelo assistente social também, né, nesse sentido de acolher, e muitas das vezes os pais das crianças com fibrose cística, eles estão recebendo aquela primeira notícia, naquele primeiro momento. E a fala médica, por mais sensível que ela seja, por mais próxima que ela seja, é diferente da fala de um profissional que vai trabalhar nas relações, que é o assistente social, o psicólogo, né? Geralmente a gente começa a intervenção partindo da onde a pessoa entendeu. Porque é importante saber o que ele sabe para que eu consiga fazer a intervenção. E pensando a história do Gabriel, com a história do filho dele, o assistente social ele vai fazer o papel naquele momento ali, né, o principal momento, quando ele recebe essa suspeita diagnóstica, e se tendo um profissional de serviço social, ele vai atuar justamente como esse agenciador dessa rede, né? Se é necessário fazer um exame, como ele colocou, o teste do suor, que não existia no estado do Maranhão, nem na rede pública, nem na rede privada. Geralmente, se tivesse intervenção no profissional de serviço social, ele estaria ajudando a identificar esse caminhar pela rede para que fosse menos angustiante a trajetória. De todo modo, a nossa atuação vai se dar desde o início até todo o caminhar pelo cuidado em saúde, pensando ali aquela portinha de entrada, quando chega no centro de referência, pensando o acesso aos direitos sociais, que vão desde as gratuidades,
gratuidade de transporte, o serviço de tratamento fora do domicílio, que aqui no Rio de Janeiro a gente utiliza muito, porque vem pacientes de diversos municípios do Rio de Janeiro. Atua também nas situações difíceis que a gente coloca aqui no Centro de Comunicação Difícil, né? As comunicações difíceis que envolvem o uso da GTT, que envolve a indicação do transplante pulmonar, que envolve as situações de mudança da trajetória terapêutica. Nós atuamos juntos com a equipe multidisciplinar, até porque se constrói uma relação, né, desde bebezinho até os 18 anos, no caso aqui do nosso centro, que é pediatra. Geralmente, o assistente social que permeia esses espaços. E, além disso, pensando também, assim, de uma forma mais prática da atuação, né, para além da educação e saúde, nessa orientação dos direitos sociais, que envolve todo esse caminhar pela rede, na articulação junto com as escolas, que muitas das vezes, quando vai para a escola, existe essa questão do uso das medicações, né, do uso das enzimas, em que a escola não quer, né, a professora não tem essa competência, e muitas das vezes ela não entende a necessidade, então o assistente social ele entra em contato com essa rede, colocando ali na comunicação centro de referência e escola. Então, em diversas etapas da vida, o assistente social ele permeia. E nessa relação com a associação, né, no caso aqui no Rio de Janeiro, a gente é com a ACAM, em que na busca, né, de garantir, junto ao Conselho de Saúde, junto aos espaços políticos de decisão, a ampliação dos direitos. E daí, pensando, né, inclusive, os medicamentos moduladores nesse momento, nessa busca de garantir, né, junto aos órgãos federais, a sua inserção junto ao SUS e no esclarecimento também, no dia a dia ali desse processo de judicialização em saúde. Uau, também bastante importante essa rede, né, e o trabalho dos assistentes sociais, e o quão isso reflete, né, na saúde mental dos pais e da pessoa com fibrose cística, né? É um momento que realmente precisa dessa acolhida, precisa dessa ajuda, desse amparo, desse apoio, porque realmente é um momento delicado, né? Tanto na parte do diagnóstico, quanto depois, né, durante todo o tratamento. E o próprio Instituto Unidos pela Vida, a gente tem uma série de cartilhas, né, que a gente produz muitas vezes para esse momento, né? Bem-vindo né, ao mundo da fibrose cística, em que podemos te ajudar, está aqui um pouquinho sobre essas coisas, né? Toda essa dinâmica, né? E, bom, e a gente sabe que cuidar de uma pessoa com fibrose cística, a família também é sempre uma montanha-russa de emoções, é sempre tem um fardo bastante grande, mas que a gente carrega com vontade, né? Porque a vontade de ter qualidade de vida é sempre importante. E daí a gente sempre acaba se perguntando também, né, quem cuida do cuidador, né, o cuidador, a pessoa que acompanha, né, o paciente, a pessoa com fibrose cística dentro dessa jornada, também precisa ter uma rede de apoio, né, estruturada, com família, dentro dos centros, na equipe multidisciplinar, né, que tu comentaste. Então, é também importante, além, né, de abraçar a pessoa com fibrose cística, também seus cuidadores, a sua família, né, porque a gente sabe que é barra também, né? E, bom, o trabalho das associações de assistência também vai além, né, desse atendimento direto e de amparo. Tu falou que trabalha ali com a ACAM, que a gente conhece bem, né, aqui no Instituto. Mas aí no Maranhão, Gabriel, além dessa parte primeira aí de amparo, qual a importância e qual é o trabalho que vocês fazem na garantia de direitos de acesso, na garantia de direitos das pessoas com fibrose cística, além desse corre todo aí pelo centro de referência, o que mais o paciente que procura a Associação do Maranhão pode contar, né, enquanto sua rede de apoio? Geralmente, a maioria dos contatos iniciais que nós temos para ter esse direcionamento inicial, né? De onde tratar, com qual profissional tratar, tendo em vista que ainda não temos um centro, né? Então, o nosso centro ainda está em fase de confecção, de formação,
Então, nós temos que direcionar para os profissionais de forma aleatória. Por exemplo, o gastro atende em um local, atualmente, né? O gastro atende em um local, o pneumologista em outro, enfim. Mas nós temos um bom relacionamento também com a promotoria da infância e juventude, né? Quando há apesar de eu também ser advogado, né? Eu não tenho como abraçar todos os casos, né? Mas eu também faço isso. Às vezes entro com mandado de segurança, de forma gratuita, sem cobrar honorários. Isso eu já fiz diversas vezes e faço, assim que tem essa necessidade. Intermediamos também junto à promotoria da infância, quando há necessidade de um medicamento específico que ainda não é fornecido pelo SUS, né? Aqui no Maranhão, às vezes o medicamento até é fornecido pelo SUS, mas ainda não tem o acesso aqui fácil, né? Para aquela pessoa que está necessitando, então a gente intervém também nessas situações. Que legal, que legal. Que importante saber que existe um apoio bem amplo, assim, né, dentro das associações de assistência. Kate, teve uma pergunta ali no chatzinho, a importância também da prática esportiva dos pacientes com fibrose. A gente tem aqui no Instituto Unidos pela Vida, né, a equipe de fibra, que é a nossa equipe de carteirinha, que a gente gosta muito de participar, né, e de se envolver. A gente sabe que faz parte aí, a atividade física é um dos pilares do tratamento da fibrose cística, né, e como que a rede de apoio pode se engajar na prática esportiva, por exemplo, desse paciente, né? De que forma isso pode ajudá-lo? Sim, seria muito interessante se nós conseguíssemos ter o educador físico na equipe multidisciplinar, né? Seria, acho que, um grande ganho, né? E a gente vê esse Brasil tão diverso. Enquanto a gente está falando de inclusão de um educador físico na equipe multi, a gente está falando ainda da implantação de um centro de referência, né? Eu acho que a gente trabalha diversos Brasis em um único Brasil. Mas eu vejo que a importância da prática da educação física na fibrose cística é essencial, da gente tentar também trazer para aquela criança, né, pela prática do dia a dia, da atividade, não só uma questão de uma regra do cuidado, mas colocar na rotina o cuidado com o seu ser, cuidado com a sua saúde, né, para além do tratamento em si, mas como parte da sua rotina. E eu acho que eu vejo, né, pelo menos nos relatos, a educação física no sentido de uma atividade em que se torna mais leve quando ela é praticada em família, né, para além daquela rotina terapêutica de diversas medicações e fisioterapia respiratória, ter atividade, ela torna mais leve esse cuidado, né, e torna um espaço também de cuidado multi, se a gente for dizer, né, que ao mesmo tempo que aquele pai, aquela mãe está praticando atividade junto com a sua criança, ou aquele vô, aquela avó, né, diversas configurações de família, ela também está trocando afetos e relações ali. Então, a gente entra um pouco nesse cuidar do cuidador, e não necessariamente a gente vai ter o espaço somente da terapia, somente do suporte psicológico, mas das diversas relações de afeto que se constrói, da gente pensar que ter uma condição de saúde não impede de construção de projetos de vida e de troca de relações. Então, eu vejo nesse sentido, né? E volto a pensar, né, como que a gente precisa, junto com as associações, né, diminuir um pouco essa disparidade regional do Brasil, né, e a gente tentar construir, né, pensar que a gente está falando 16 de maio de 2022, ainda pela luta de construção de centros de referência, e a gente pensar que a gente precisa avançar muito ainda nessa construção. É um desafio muito grande ainda. Sem sombra de dúvida, Kate. E é importante por exemplo, quando eu participo, quando as pessoas com fibrose e os familiares participam juntos, né, do exercício físico, da equipe de fibra, aí
é um momento importante, né? É um momento que está todo mundo se apoiando, um momento que está todo mundo junto, né? Misturado e lutando junto. Então, é bem legal quando envolve a prática esportiva no meio disso tudo. Gabriel, me diz uma coisa. Quando uma pessoa, né, entra em contato com a associação, né, com essa rede, né, com essa rede comunidade ampliada, né, da fibrose cística, o que acontece, né, depois? A pessoa acaba se sentindo parte de alguma coisa, ela abre os horizontes. O que acontece, assim? Qual que é a primeira coisa que tu enxergas que acontece quando alguém entra em contato com essa rede expandida? Olha, Gabriel, eu entendo que falta muito, não sei se é uma realidade somente aqui do Maranhão, o engajamento de pais, de familiares, com a associação. Tá? A gente tem aqui no Maranhão essa dificuldade. Né? São poucos que participam no intuito de colaborar, de ajudar. Né? Como eu falei anteriormente, o contato inicial que nós temos é para saber como iniciar esse tratamento. Tá? Esse é o primeiro contato. A gente possui um grupo no WhatsApp, que a gente inclui os pais assim que eles buscam a associação, que fazem um cadastro na associação, para que a gente tenha esse contato constante, né? Que possa atualizá-los de notícias, principalmente dessas novas terapias que estão surgindo agora. Já estão surgindo a necessidade de algumas ações judiciais por conta desses novos medicamentos. Aqui no Maranhão também não é diferente. Já existem alguns pacientes com prescrição para esses novos medicamentos. Então, o que eu poderia destacar assim, seria o que eu mais sinto falta, né? Do engajamento de alguns pais com a coletividade, né? Para contribuir com a associação, que a pessoa pode contribuir de diversas formas, né? Não somente financeiramente, pode contribuir com o seu trabalho, pode contribuir diversas formas de contribuição. Entendi. Então, fica o convite aí para todas as famílias aí de pessoas com fibrose cística, né, que se engajem na rede de apoio ampliada, né, do seu salgadinho, do seu salgadinha. Então, para que, de fato, ajude e faça parte desse movimento, dessa rede de apoio tão importante, né, dessa comunidade que precisa bastante se fortalecer e se engajar, né? Então, procure a associação de assistência do seu estado, entre em contato com o Instituto Unidos pela Vida, faça parceria dentro dos centros de referência, com os assistentes sociais, como a Kate que está aqui, e todos os outros profissionais da equipe multidisciplinar, justamente para se engajar e fazer parte desse ecossistema que precisa muito sempre de autocuidado, né? A gente cuida de nós, cuida dos outros, e assim a gente consegue fazer um trabalho conjunto, um trabalho legal, né? Importante. Então, primeiramente, então, já estamos nos aproximando dos minutos finais do nosso momento. O papo foi maravilhoso, eu aprendi bastante coisa. Eu sou recém-chegado aqui no Instituto, né? Comecei em fevereiro a trabalhar com a Verônica, com a Camila e com a diretoria, então fico bastante honrado de estar aqui com vocês hoje e fazer aí minha primeira aparição pública junto com vocês. E eu queria agradecer, então, o Gabriel e a Kate por estar comigo e com todos vocês aqui hoje. E, bom, estamos chegando ao fim aí da nossa terceira videoaula da nova temporada do Rodando Brasil, e hoje nós conversamos sobre a importância da rede de apoio na fibrose cística. Então, a gente aprendeu que, além da família, nós temos associações de assistência, um monte de equipe multidisciplinar, o trabalho importante dos assistentes sociais durante todo o processo, né, dentro dos centros de referência, e também fora dele, né, em outros locais, dos educadores físicos. A gente falou bastante coisa, e, enfim, o Pai de Fibra, que está aqui conosco também, né, nos ensinou a importância aí de todos estarem em conjunto aí em prol da pessoa com fibrose cística. Sem dúvidas, e todo o público que acompanhou ao vivo, e as pessoas que vão ver esse vídeo depois, pois ele vai estar no YouTube do Instituto Unidos pela Vida,
aprendeu bastante e está bastante contente com o conhecimento e a troca de experiência que a gente compartilhou no dia de hoje, na noite de hoje, nessa videoaula. Então, eu quero agradecer o time da RSTCom, da Vertex e do Unidos pela Vida pelo apoio e suporte nessa transmissão. E aproveito mais uma vez para lembrar, então, que a aula vai estar disponível no canal do YouTube, que é para vocês se inscreverem no canal para continuar recebendo sempre todos os conteúdos em vídeos que a gente trabalha diariamente aqui para produzir para vocês. Clicando em links aqui nessa plataforma, vocês conseguem ver onde é que está ali, tem vários links também para o nosso site. E, bom, contribuam para a fibrose cística, contribuam para as associações de assistência e também para o Unidos pela Vida. Então, se quiserem rever, todo o conteúdo vai ficar disponível para vocês. E na segunda-feira que vem, às 7h15, no mesmo link de transmissão, nós vamos ter a videoaula Dicas Práticas de como melhorar o autocuidado e a saúde mental, que é o tema, né, saúde mental é o tema que está regendo todo o nosso trabalho, todas as 4 videoaulas. Então, semana que vem vai ser a última delas. Teremos a participação, de novo, da nossa psicóloga querida Simone Scheibe e também da mãe de Fibra e presidente da Associação de Apoio a Portadores de Mucoviscidose do Rio Grande do Sul, aqui da minha terrinha, a Elizabeth Bax. Então, se vocês quiserem também fazer uma doação para o Instituto Unidos pela Vida, para a gente continuar contribuindo, né, continuar fazendo nosso trabalho, tem aqui o QR Code que apareceu embaixo da tela de vocês. E, enfim, é muito importante que todos vocês contribuam para o trabalho coletivo das associações de assistência também. A gente trabalha, né, o Unidos pela Vida trabalha há mais de 10 anos defendendo com que as pessoas com fibrose cística no Brasil tenham conhecimento sobre a sua saúde, sobre seus direitos de diagnóstico precoce, de tratamento adequado e de equidade, né, no acesso a todos os tipos de tratamento que tem por aí. A gente sabe que a doença impacta diretamente a saúde e a qualidade de vida de quem tem ela. Então, participe ativamente e se engaje, né, mais uma vez um pedido de se engajar com as associações locais e também com Unidos pela Vida. E tudo isso, então, a gente convida vocês a conhecer o nosso trabalho em unidospelavida.org.br, porque esse trabalho que a gente faz é sempre com muito amor, com muito carinho, profissionalismo, ética, e a ajuda de vocês também pode ser bastante aproveitada para os projetos riquíssimos que a gente faz. Então, se você quiser fazer uma doação espontânea para a gente, também pode acessar unidospelavida.org.br/doe, escolher a melhor forma de doar, fiquem bem à vontade. Então, agradeço a audiência de todos vocês, espero, ansioso, o próximo encontro, né? Esperamos que a Verônica já esteja novamente com todos nós. E uma boa noite e um abraço para todos vocês. Boa noite. Boa noite.